sabadão tem o Galo contra o Fluminense. O jogo vai ser no Espírito Santo. Então, vamos começar falando desse jogo do Galo, que vai pegar o Fluminense no Espírito Santo. E a gente vai pra Cidade do Galo, porque o Milito tá empolgando a torcida, tá preparando o time pra esse duelo. E o Everson chega numa marca importante, né, Rodrigo Rocha? Torcedor do Atlético tá militizado, né? Como estão falando por aí. Atlético treinou hoje aqui pela manhã, às 10 da manhã, na Cidade do Galo. O Hulk acabou de passar. Treina de novo amanhã pela manhã e viaja já para o Espírito Santo, onde enfrenta no sábado o Fluminense em Cariacica pelo Brasileirão. Na terça-feira, o Atlético joga na Argentina com o Rosário Central, jogo que pode garantir a classificação do Galo para a próxima fase da Libertadores. Até por isso, o Milito pode poupar alguns titulares e mexer de novo no time. Certo desfalque, Bruno Fux, expulso contra o Cuiabá, está fora do jogo. E Gemerson, preservado nos últimos 2 jogos, não foi nem relacionado contra o Sport. Esse é um retorno e pode aparecer na partida depois de 2 jogos fora. E você falou do Everson, né? Rapaz, 100 jogos pelo Atlético sem tomar um golzinho. Me diz aqui, você comemora mais quando o seu time faz um gol? Ou quando seu goleiro faz um milagre? Defesaça! Sensacional, Ederson! Milagre! Uma defesa plástica! Sensacional! Ederson! Ah, eu imagino que no gol, né? Te entendo. Mas vai dizer que o goleirão não te dá alegria também. Vitinho bateu, Ederson! Acabou! O Galo é campeão! Esse cara aí já deu muitas ao torcedor do Atlético. Títulos são 7, jogos 238. E presta atenção, em 100 desses jogos, o Everson não levou um golzinho sequer. Everson! Ele atingiu essa marca na partida contra o Sport pela Copa do Brasil nessa terça-feira. É uma marca que hoje ela representa o Everson, né? Mas com certeza sou muito grato e agradeço muito a todos os jogadores, todos os treinadores que passaram por aqui. Foi um jogo de pouco trabalho, é verdade. Mas ele já teve muito nessa jornada pelo Galo. A top 1 com certeza não só no Brasileiro, mas como com a camisa do Galo aqui nesses 3 anos que eu tenho de temporada pelo Atlético, com certeza a do John Kennedy foi a mais difícil que eu fiz até hoje com a camisa do Atlético. John Kennedy limpou pra bater, espalma Everson! Que milagre foi esse? Esse jogo aí, por exemplo, acabou 2-0. Além de uma defesaça muito importante, um momento crucial do jogo, se a gente toma aquele gol ali, poderíamos ter uma certa dificuldade ali no final da partida. Se você está se perguntando sobre São Vitor, esse ficou 140 jogos sem ser vazado, mas teve quase o dobro de partidas do Everson, 424. Quando eu cheguei aqui, o Vitor ainda ele era goleiro do Atlético, né? Cheguei aqui, fui apresentado numa quinta-feira para jogar no sábado, onde ele era o suplente. Acabou o final do primeiro tempo, o Vitor estava lá me esperando para me dar alguns conselhos. Nas estatísticas do futebol, tem um dado chamado clean sheets. Assim em inglês mesmo. É o número de jogos de um goleiro sem levar gols. Everson tem a média de 0,42 nesse quesito. Ou seja, a cada 10 jogos disputados, em 4 ele não é vazado. Números próximos dos principais goleiros da seleção brasileira em seus clubes no futebol inglês. Ederson no Manchester City e Alisson no Liverpool. E tem outra semelhança aí com os caras da seleção. O destaque jogando com os pés. Gabriel Milito gosta, viu? Quero que seja muito bom defendendo. Eu quero que seja muito bom defendendo. E é. Agora que nessa etapa já estamos tranquilos, gosto que participe da construção do jogo. Gosto muito. E ele tem todas as condições técnicas para fazer isso. Técnica para hacerlo. O Everson já até contou como aprendeu a jogar assim. Uns 8, 9, 10 anos eu entrei no salão e no salão tinha o goleiro linha. Daí ali eu começava a jogar um pouco mais a linha. O salão me ajudou muito a hoje você jogar com os pés, ter um controle com a bola, ter um domínio. Mas sempre, em todas as escolinhas que eu entrei, eu sempre quis ser goleiro. E parece, Everson, parece que deu bastante certo. Um grande equipe tem que ter um grande... Uma grande equipe tem que ter um grande goleiro. E o Galo tem. O Everson. Everson espetacular! E sábado contra o Fluminense, o Everson tem mais uma oportunidade de não ser vazado. Feliz, né, Rafa? Porque o Milito não perde, né?
O time do Atlético é a sensação do Brasil hoje, né? Todo mundo falando do Atlético e o Atlético mostrando a cada jogo uma consistência tática impressionante. Os jogadores cada vez mais adaptados ao esquema do Milito, intensidade. É um time que cria cada vez mais nos jogos, os jogadores estão aí voando. Você vê o Arana num grande momento. Para mim, o Atlético tem que se preocupar, porque o Arana, para mim, vai estar na convocação da Copa América, né? O Scarpa também fazendo grandes jogos, né? Até o Vargas. Eu vou me render aqui, hein? Até o Vargas, que eu achei que o ciclo dele já estava encerrado no Atlético, o Milito está conseguindo recuperar o Vargas. E o Vargas está entrando com vontade, tendo oportunidade. Infelizmente, teve um gol anulado que poderia até enchê-lo de mais motivação. Mas eu estou empolgadíssimo com esse time do Milito. Acho que abriu uma boa vantagem contra o Sport, que também não é um time fácil. Esse jogo em Cariacica, no sábado, eu estou indo para Cariacica agora à noite. Vou de ônibus, amanhã já farei o programa lá da porta do hotel do Atlético para receber o time lá em Vitória. Para mim também vai ser um jogo muito complicado, muito difícil, até pela questão do calor que a gente sabe que faz lá em Cariacica. Ontem o Fernando Diniz poupou jogadores, mas a confiança é muito grande. Eu acho que esse time do Atlético mudou da água pro vinho e tem um nome, né? Gabriel Milito, Rafa. Só não pode falar o termo militizado, que senão o Lélio Gustavo vai pirar com você, que ele já estava vociferando até contra o pessoal da imprensa do Eixo. O Lélio Gustavo pediu calma, né, Lélio? Vamos com calma. É o início ainda, gente. É o início ótimo, promissor. É um início onde a gente há muito tempo esperava, né, que os jogadores atuassem dessa maneira, e parece que eles também, né? Queria um técnico que colocasse o time para jogar atacando, buscando o gol. O Atlético tem esse DNA desde o início da montagem do seu elenco com o Jorgito Sampaoli, né? Jorgito. Ele não aguenta. Ele sempre volta lá. Mas é porque ele começou. Se bem que o Arana veio com o Dudamel, mas ali, né? É uma espinha ali de um time que foi ficando, que tá aí. Após a chegada do Hulk, o Zarate já tava aqui. Franco. O Alan Franco, que voltou a jogar bem. E eram os caras em busca do gol. E o Atlético tem deixado uma ótima impressão. Agora, eu concordo com o Breno, é isso aí. É a sensação do momento, é o Atlético. Mas nós estamos em maio, a temporada termina em dezembro no Brasileirão, antes da Copa do Brasil, que deve ser o quê? Setembro, outubro, novembro é Libertadores. Então tem muito chão aí pra percorrer o Galo. Tem que ter cuidado com isso agora, né? Porque se a gente pegar aí quem são os principais times do Brasil, Flamengo, Atlético, Palmeiras, Fluminense, sei lá, alguns. Se a gente pegar o melhor futebol hoje é o do Atlético. Sim. Sem nenhuma dúvida. Eu acho que não é nem uma questão de opinião, né? Eu acho que é fato que o Atlético tem mostrado e tá crescendo muito de produção, né? Com a chegada do Milito. É engraçado como que o treinador faz, às vezes o torcedor não vê muito essa mão do treinador ali no time, né? Como que os jogadores cresceram de produção. O Atlético tem jogadores de muita qualidade, que não vinham mostrando. Por quê? Porque o Luiz Felipe Scolari, nesse momento dele no Atlético, não conseguiu fazer isso. Ele não conseguiu colocar o Arana no lugar dele, não conseguiu colocar o Scarpa pra jogar no lugar dele. O Scarpa, olha como é que o Scarpa tá jogando. Esse Scarpa que a gente conhece. Agora, é o que o Léo falou, tem uma temporada enorme pela frente. Não adianta começar bem e lá pra julho, agosto, a coisa desandar. Tem que manter o nível, porque o Campeonato Brasileiro, principalmente o brasileiro, premia a regularidade. Tem Libertadores, Copa do Brasil e tal, mas no brasileiro é regularidade. E o próprio Milito, Rafa e Lélio, se abre ouvinte, falou isso na coletiva que a gente trouxe até ontem aqui em O Tempo Esportes, pedindo calma, pés no chão, quando ele foi perguntado qual que é o limite desse Atlético, justamente por essa questão que já está nacionalmente, esse oba-oba da galera. Torcedores, calma, né? Foi o que disse o Milito lá, mas sem esse sotaque. Obviamente, você tá militizado também, Edivaldo, eu vejo nos seus olhos que você não está... coloque palavras na minha boca. O Edivaldo está assustado com a não qualidade me comprometa. de forma alguma. Mas teve um outro detalhe bacana também, os filhos do Milito, né, vieram a Belo Horizonte, viram o jogo do Galo em loco pela primeira vez na terça contra o Esporte Clube do Recife, os meninos já gritando aqui é Galo e tudo mais, então assim, é da hora, velho, da hora. O Milito parece ser um cara muito bacana.
E eu até concordo com uma parada que o nosso colega Gui Frossar, que agora virou youtuber do Galo também, falou no canal dele. Eu acho que o Milito é um cara, viu, Breno, que por ter sido ex-jogador, aquela história de, perdeu o grupo, não tem mais controle do vestiário, eu acho que o Milito, pela experiência dele, o cara foi jogador de seleção argentina, jogador do Barcelona. Eu acho que por falar talvez a linguagem da boleiragem, né? E saber, né, como é que funciona dentro das 4 linhas, eu acho também que ele pode ter um controle maior do vestiário, viu, Breno? Não sei se você concorda. Ô, Rafa, a impressão que eu tenho do Milito é que ele é um cara aberto ao diálogo e é um cara que ele não se coloca acima dos jogadores. Ele é um cara que está sempre disposto a escutar. Eu já vi em vários momentos, seja no aeroporto, seja na chegada do ônibus, né? Ele sempre está conversando com alguém da comissão, sempre batendo papo com os jogadores. Eu acho que isso foi o essencial. Quando você vê o Scarpa jogando o que ele está jogando, mas agora ele está jogando na posição dele certa. Por que o Filipão não colocou o Scarpa para jogar na posição dele certa? Não sei, mas o Filipão tentou ele em vários locais, né? Por que não ouviu o Scarpa? Eu acho que o Milito chegou aqui pelo pouco tempo e ele ouviu o Scarpa e deu uma oportunidade para o Scarpa jogar onde ele gostaria. E o time cresceu. Claro que ele mudou algumas situações, né? Colocar o Saravia para poder ser um terceiro zagueiro, isso aumentou demais o grau de até confiança do Saravia. Enfim, eu acho que o mais importante, a humildade. E teve um fator que aconteceu lá em Cuiabá, Rafa, que me chamou muita atenção. Na saída do time, do hotel para o estádio, os jogadores saem depois da preleção, todo mundo muito focado. Tinha vários torcedores gritando pelos jogadores. E eles foram passando, e nenhum, só o Arana, deu atenção aos torcedores. Eu até comentei com eles que isso é normal, pela concentração dos jogadores para o estádio. O Milito foi chamado. O chefe da segurança do Atlético apontou para o relógio para os torcedores e falou: gente, nós estamos atrasados em cima da hora. Quando o Milito viu, ele parou, voltou e foi em cada torcedor do Atlético tirar foto e dar autógrafo para esses torcedores. Isso para mim foi a maior prova de humildade que eu fiz nos últimos tempos de um treinador do Atlético. Porque os demais, sinceramente, não me recordo qual o último técnico do Atlético que parou para dar atenção para torcedor, para tirar foto. Isso para mim é muito importante e aí já é um exemplo do treinador para o resto dos jogadores, e aí a gente mostra, né, o carisma do Milito, viu, Rafa? Massa, bacana esse relato aí. Porque jogador a gente sempre vê, né? Treinador são outros 500. Ô Ed, e a camisa do Atlético deu uma valorizada aí, meu filho? Que história é essa? Deu sim, Rafa. Antes de falar sobre isso, deixa eu só fazer um comentário a respeito disso que o Galante fez. Eu pude ver 3 treinadores argentinos de perto, o Bustos no América e o Milito. O Bustos tem a mesma qualidade no trato que o Milito. E o Cudê já é aquela coisa meio estranha, né? Uma hora é gente boa, uma hora é meio doido. E de fato o Bustos tem, o Milito tem mesmo essa qualidade toda que o Breno está falando. Vamos lá, de acordo com o site Futebol Benchmark, especializado em análises financeiras do futebol, o Galo está em 50º lugar, no 50º lugar em termos de valorização da camisa, Rafa. 4 milhões de euros, cerca de 23 milhões de reais. Esse levantamento, Rafa, ele se refere ao patrocínio master, aquele que fica na frente da camisa. E os times que estão à frente, vamos lá. O Real Madrid é o líder com 120 milhões de euros. Aí eu vou falar aqui o top 10 rapidamente. Aí aparece o Barcelona da Espanha com 105 milhões de euros, o Arsenal da Inglaterra com 86,2, o Manchester United do Lélio Gustavo com 86,2, o PSG da França com 80 milhões, o City da Inglaterra com 74,7 milhões, aí vem o Chelsea com 69, o Bayern de Munique com 60, a Juventus da Itália com 53,7 e o Liverpool e o Tottenham da Inglaterra com 34,5 milhões. O manto do Atlético aí sendo valorizado, Galo no 50º lugar. E se eu botar essa lista aí, o tanto de gigante europeu e time que ganha uma grana absurda com patrocínio, é uma lista, né, assim, a diferença é gritante até, né? E a maioria de clubes, né, europeus, ali o brasileiro mais bem colocado é o Flamengo, em 17º lugar, o Corinthians em 31º, o Palmeiras em 34º e o Atlético em 50º lugar. Então o Atlético é o 4º no Brasil. No Brasil é o 4º. Quinto, não?
Flamengo 17º, Corinthians 31º, Palmeiras 34º. Tem o São Paulo? Então São Paulo 46º e o Galo 50º. Atlético é o quinto. Tá muito bem cotado. Tá demais, velho. Dentre tantos clubes que a gente tem aí no futebol brasileiro, né? E competindo contra outros mercados que às vezes são até mais rentáveis dentro do próprio país. Interessante essa informação. Ô Ed, falando em grana também, mas aí para contratar jogadores, você teve com o Sérgio Coelho, né? Apresentação ali do balanço financeiro lá na sede de Lourdes, e foi bom que você aproveitou para explorar outros temas para além daquilo que foi apresentado naquela ocasião, conversando com o presidente do Galo e também com o Bruno Musi, né? Mas o Sérgio Coelho é o nosso convidado de hoje, correto? Exatamente, Rafa, para a gente falar sobre bastidores, como que vai ser esse trabalho do Atlético até a abertura da janela de transferências novamente, que vai ser lá no dia 10 de julho. E o presidente do Atlético fala com a gente aqui agora para saber se o Galo vai ou não ao mercado para contratar reforços. Eu acho que nós estamos com um time muito equilibrado, né? O elenco muito equilibrado, bons jogadores em todas as posições. E tá chegando o Bernard, né? Então a gente acha que tem um elenco muito forte e muito equilibrado. O Galo, né, como um time dos maiores do país, não pode perder oportunidades. Evidentemente, se na próxima janela a gente tiver alguma oportunidade, como foi de trazer Scarpa, trazer Paulinho, trazer Bernard, o que não é fácil, isso é muito difícil, né? Mas se a gente vê alguma oportunidade, a gente vai olhar com muito carinho, com muita atenção, porque time grande como o Galo não pode perder a oportunidade de forma alguma. E nós estamos muito atentos às movimentações do mercado. Muito bem, Rafa. Palavras do presidente do Atlético, Sérgio Coelho. Até então, o que temos de confirmado para a próxima janela, a partir do dia 10, é o Bernard. Já foi, inclusive, anunciado pelo Atlético. Disse que vai até chegar mais cedo ao Brasil aí, o menino Bernard. Aquela história lá do Panathinaikos querer reter o Bernard, ficou por aquilo mesmo, Breno? Não avançou não, né? Não avançou e o que eu tô vendo dos torcedores, né? Hoje, principalmente, eu vi nos grupos de WhatsApp, todo mundo questionando aonde o Bernard vai entrar nesse time, né? Porque tá todo mundo voando, né? Eu até já tenho um palpite, porque como eu disse mais cedo aqui, eu acho que a partir do dia 20 de junho começa a Copa América, né? Então vamos colocar um pouquinho antes, né? Que a seleção deve se apresentar pelo menos umas 2 semanas antes, eu imagino, para treinar, e eu acho que o Arana vai. E aí eu acho que o Scarpa vira lateral, né? Ou ala, né? Vamos dizer assim, ala, né? Pelo que o Milito tem colocado aí, e vai sobrar uma vaguinha ali no meio. Essa vaguinha, pra mim, vai ser do Bernard, né? Agora, quando o Arana voltar da seleção aí, meu amigo, vai ser uma belíssima dor de cabeça pro Milito, porque tem muita gente boa nesse meio, viu, Rafa? Você acha que o Arana vai ser convocado, Lélio, Gustavo? Pelo que tá jogando? Tem outros na frente também. Eu acho que tem chance, mas eu tô tentando me lembrar, os laterais foram convocados. Alexandro. Pelo Dorival Júnior. Não, pelo Dorival. Na última? Na última, mas tudo bem. Bom, pela bola que ele voltou a jogar, a gente tem que e deve se lembrar que o Arana era um jogador selecionável. Então, para a Copa do Mundo, inclusive. Era para a Copa do Mundo. Então, o próprio Dorival Júnior deve estar observando o Arana, como observou o Ayrton Lucas, que foi atleta dele. Acho que ele foi um dos laterais, viu? Foi. Né? Foi. E vamos aguardar, mas tem muita chance. O Arana tá jogando demais. E essa questão também de onde vai entrar o Bernard e tal, é legal pro Milito ter essas opções. Claro. Porque o Atlético vai ter, quando o Bernard chegar, o Atlético ainda vai ter Libertadores, porque o Atlético vai se classificar, né? Não tem muito segredo, vai ter o brasileiro, claro, correndo aí, e a Copa do Brasil também é bem provável que o Atlético ainda esteja nela, né? Vai depender aí das próximas, o jogo contra o Sport é no final desse mês só. Ou seja, a próxima fase, o Atlético passando, ainda já é quase que no meio do ano. Então, aí o Bernard vai dar tempo de jogar tudo. Eu acho que Milito tem um elenco bom. É o que a gente vem falando há muito tempo. O Atlético estava com um elenco recheado. Ele foi se desidratando, né, Léo, ao longo do tempo, o elenco do Atlético. Agora, com essa... Ô, Breno, você falou que o Gustavo Scarpa vai ser o lateral esquerdo da ausência do Arana, né? Um ala. Então isso significa dizer que o Atlético não pensa em contratar um jogador para a posição.
Não, a verdade, Lélia, é que a janela só abre no dia 10 de julho, né? Não, sim. E a seleção brasileira vai se apresentar antes. Então antes ele vai ter que utilizar alguém por ali. Ele não consegue contratar antes. O jogador só chega no dia 10 de julho. Pra servir a seleção, o pessoal vai ali na metade de junho. Então até o dia 10 ele vai ter que utilizar de quem tá aqui. E outro detalhe, a Copa América termina no dia 14 de julho. Se o Brasil ficar lá até o final, o Atlético vai contratar um cara aqui. Esse cara vai chegar, depois de 4 dias o Arana tá de volta. Então esse cara que for contratado, ele vai ser mais pra frente o reserva do Arana. Então eu acho que no maior período aí que o Atlético vai ficar, se o Arana realmente for convocado, vai ter que resolver com uma situação caseira. E aí o Milito já deixou claro que vai ser o Scarpa. Até lá em Cuiabá eu perguntei a ele se ele estava olhando alguém da base, né? E ele disse que está olhando com muita cautela, devagar, os laterais esquerdos da base, para quem sabe, né? Poder colocá-los para treinar. Um detalhe importante que a gente está falando de seleção brasileira, lá em Cuiabá eu tive com o Rodrigo Caetano, porque ele foi lá representar a CBF, né? E aí eu bati um bom papo com o Rodrigo lá, eu fui até o camarote que ele estava antes do jogo, até gravei uma entrevista com ele, e ele disse que ele estava lá para ver alguns jogadores do Atlético. Ele usou plural, alguns. Um eu sei que é o Scarpa, os outros eu, sinceramente, de repente pode ser Paulinho, um eu sei que é o Arana, né? Talvez Paulinho e Scarpa, não sei.